Olá, bem-vindas e bem-vindos ao O Prazer é Todo Meu, um podcast sobre sexualidade, saúde e relações, onde se fala sobre aquilo que nós sabemos. Mas a pergunta é, será que sabemos? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A sexualidade está envolta em mitos. Crescemos com estas narrativas. E são ideias repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdades absolutas. Que um casal saudável deve ter sexo com determinada frequência, que o verdadeiro sexo é penetrativo, que a masturbação deixa de fazer sentido quando estamos numa relação ou que o sexo deve acontecer sempre de forma espontânea. O problema é que muitos destes mitos não são inocentes. Influenciam a forma como vivemos o prazer e os relacionamentos. Criam expectativas irrealistas, alimentam culpa e fazem com que muitas pessoas estejam convictas de que há algo de errado consigo. Neste episódio vamos desconstruir alguns dos mitos mais persistentes e que mais vemos no nosso dia-a-dia. Mergulhamos na mitologia sexual e reescrevemos esta odisseia. Para isso tenho comigo Beatriz Figueiredo e Inês Santos Silva, médicas de Medicina Geral e Familiar, sexólogas e membros do GSEX, o Grupo de Estudos para a Sexualidade da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Olá às duas. Olá. Olá. É um prazer receber-vos. É um prazer estar cá. O prazer é nosso e espero eu de quem nos está a ouvir também. Boa, esperemos que sim. Beatriz, eu vou-te perguntar, antes de avançarmos para os nossos mitos, porque neste episódio vamos estar a desconstruir alguns mitos que mais vemos por aí na nossa prática clínica e por isso é que decidi trazer duas médicas com experiência em sexologia, mas vocês fazem parte de um grupo espetacular, deixem-me que vos diga, que é o GSEX. Beatriz, enquanto coordenadora do grupo, fala-nos um bocadinho o que é o GSEX, o que é que vocês fazem? Então, o GSEX, o Grupo de Estudos da Sexualidade da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, é um grupo que reúne médicos de família e internos de Medicina Geral e Familiar com um interesse especial na área da sexualidade. Nós promovemos, acima de tudo, ações de formação para a atualização de conhecimentos nesta área, principalmente por causa da dificuldade que há na formação pré-graduada de termos aulas sobre este assunto, cursos sobre este assunto, e foi uma lacuna formativa que encontramos. Essencialmente promovemos também conteúdo das redes sociais no nosso Instagram. Podem seguir a página. Exatamente, GSEX _ APMGF. Fazemos, acima de tudo, posts direcionados para a literacia em saúde, com uma linguagem muito clara e acessível a todos, profissionais de saúde e não. E esperamos com isso promover não só uma sexualidade mais positiva, mas também que haja mais colegas que se interessem nesta área, que estudem mais sobre o assunto e que consigam abordar os sintomas sexuais em contexto da sua consulta. Que os médicos de família nos cuidados de saúde primários estejam informados, que procurem saber mais sobre sexualidade, porque de facto nos nossos cursos não se fala sobre isto, basicamente, não é? Portanto, só mesmo quem está interessado é que acaba por depois ter alguma formação, o que é uma pena e que faz com que se perpetuem alguns mitos, não é? Que é disso que vamos falar hoje e, portanto, isto vai ser uma conversa em que eu vou lançar um mito e vamos todas comentar o que é que já vimos na nossa prática clínica e desconstruir estes mitos. Vamos lá. Então, o primeiro, os casais devem ter relações sexuais com uma certa regularidade. Contem-me. Ok. Queres começar, Beatriz? Eu posso começar. Eu acho que há muitos mitos relacionados com a sexualidade porque há uma vontade das pessoas perceberem o que é que está certo e o que é que está menos certo. Se é normal. O que é norma e o que é que não é norma. Mas eu acho que mais importante do que perceber se o padrão de frequência é dentro da norma ou não, é perceber se essa frequência está a acontecer com qualidade e com satisfação, não é? Eu acho que é interessante entendermos as relações sexuais com um padrão de diversidade e não há uma normalidade. Por isso é que também é um assunto tão difícil de estudar à luz da evidência científica. Mas Inês, nas tuas consultas, não achas que isto cria muita pressão, sobretudo nas mulheres?
Eu acho que cria pressão em ambos os membros do casal. Sim, mas a verdade é que nós podemos ter casais que têm relações sexuais uma vez por mês e que estão super contentes e super satisfeitos, como podemos ter casais que têm relações sexuais 3 vezes por semana e não estão satisfeitos com a sua vida sexual. Portanto, quando eu vejo estas pessoas em consulta, eu acho que o mais importante e o que de facto faz a pessoa à consulta é quando normalmente há um membro do casal que tem mais desejo e quer ter relações mais vezes, e o outro que tem menos desejo e que não quer ter relações tantas vezes. Discrepância de desejo. Chamamos a discrepância de desejo, isto é o que nós vemos muitas vezes em consulta, e assim, o objetivo é nós tentarmos arranjar um meio termo, porque também quem tem pouco desejo não está errado e não é a pessoa que tem um problema, e é isto que nós temos que explicar, que o objetivo é que ambos sejam felizes e satisfeitos na relação. Mas vamos lá ver, existe alguma correlação entre frequência sexual e felicidade, satisfação no relacionamento? É assim, o que a evidência nos diz é que há alguma associação. Portanto, a associação de felicidade, de maior satisfação sexual quanto maior a frequência, até determinado ponto. A partir daí, não parece haver maior satisfação sexual. Qual é esse ponto? Que é mais ou menos uma vez por semana. Mas isso são os estudos, é assim, lá está. Estamos aqui a tentar fugir a normas e números. Não nos vamos esquecer que são estudos, primeiro, que não são feitos na Europa, depois que temos que olhar para a duração das relações, para a idade destes casais. Portanto, há sempre muito viés aqui. Mas aquilo que esse estudo que foi um estudo muito grande e que acabou por mostrar foi que mais do que uma vez por semana não traz mais felicidade no relacionamento. Pronto, o que não significa que temos que ter relações uma vez por semana. Claro, porque as pessoas que foram estudadas não somos nós, não é? Claro. Portanto, as pessoas não têm a nossa vida. Não tem nada a ver connosco. Portanto, nós temos é que estar satisfeitos com a nossa vida sexual. Isso é que é importante. E sobretudo ter qualidade. Sim, eu acho que o padrão de frequência não caracteriza o vínculo da relação, por isso é que depende, não é? Depende de muitos fatores. E também é flutuante ao longo da vida, não é? Há alturas em que há maior disponibilidade emocional e para ter relações sexuais e há outras que não é, que não acontece. E isto é muito comum nas relações mais duradouras. Portanto, vamos olhar com mais leveza para a frequência com que se tem relações, porque não diz grande coisa sobre o estado da relação. E muito menos devemos pressionar alguém a ter relações connosco para cumprir um determinado padrão. É isso. Vamos a outro mito. Assim, eu tentei fugir aos mitos mais comuns, mas eu tenho que falar, não é? O mito do orgasmo vaginal. Esta ideia de que existem diferentes tipos de orgasmos femininos, o vaginal e o clitoriano. A Martha Crawford, quando esteve cá, falou que quando um homem tem uma estimulação testicular e tem um orgasmo, ninguém diz que ele teve um orgasmo testicular, não é? Teve um orgasmo, ponto. Exato. Vamos falar sobre isto. Pois, já foi abordado noutros episódios, portanto acho que podemos responder a isto de uma forma simples. Não existem 2 tipos de orgasmo na mulher, muito menos o clitoriano e o vaginal. O clitóris é um órgão bastante grande, portanto a parte que nós vemos cá fora é uma parte pequenina daquilo que é o clitóris e depois ele prolonga-se pelas paredes da vagina. Portanto nós sabemos que algumas mulheres conseguem ter um orgasmo com a penetração vaginal através da estimulação do clitóris, na verdade, uma estimulação mais indireta, mas acaba por ser na mesma estimulação do clitóris. E a verdade é que isto é tudo um discurso muito, sempre centrado na penetração, não é? Nós acabamos sempre por centrar tudo na parte da penetração. E a verdade é que a maioria das mulheres não consegue ter um orgasmo apenas com penetração vaginal. E vamos deixar de pedir desculpa por causa disto, por favor. Eu acho que aqui é importante também ressalvar que não há um tipo de orgasmo principal e outro secundário. Não há um orgasmo mais nobre do que outro, não é? Mas vemos sempre porque eu só consigo assim. Claro. É porque assim. Eu acho que as experiências orgásmicas são muito subjetivas. A diversidade é que é a regra, não é? Há mulheres que têm uma experiência de prazer mais localizada dentro da vagina e realmente é o clitóris que está responsável por esse prazer. Acho que a diversidade é a regra e não ao contrário. Portanto, estamos esclarecidos, não é? Relativamente ao orgasmo, é um orgasmo e, portanto, devemos saber como é que aquela pessoa em particular tem mais prazer e é assim que deve ser estimulada. Continuando aqui na saúde da mulher, vamos falar um pouco de lubrificantes, que foi algo que ainda não foi falado aqui. E há esta ideia de que os lubrificantes só são para ser usados quando há problemas de secura vaginal. O que é que me tem a dizer sobre isto? Sempre muito lube, é o que eu tenho a dizer sobre isto. Sempre. Nunca é demais. Eu acho que há uma ideia enraizada que os lubrificantes devem ser usados para quem tem uma grande frequência de relações sexuais ou para quem tem secura vaginal. Mas a verdade é que às vezes pode haver desejo e pode haver excitação e mesmo assim não haver um nível de lubrificação que seja adequado e que permita uma penetração com prazer.
E acho que é importante começarmos a olhar para os lubrificantes de uma forma mais recreativa, de exploração, sozinha ou acompanhada, e não só como tratamento da secura vaginal. Sim, eu acho que o lubrificante tem que ser encarado como algo que nos pode ajudar a ter mais prazer. Pronto, e não significa que há uma falha de nada. Do corpo. E além disso, acho importante referir, se uma pessoa tem secura vaginal, se tem dor, tem que se tratar. Isto não se trata com lubrificante vaginal, tem que procurar ajuda e tem que se tratar. Para além disso, normalmente também recomendamos usar sempre lubrificante, mas também temos de tratar a causa da dor, a causa da secura. O tratamento destas causas, da secura e da dor não é com lubrificantes. Exatamente. Só, não é? Pode ajudar, mas não é assim que se trata. Mas mesmo em mulheres sem nenhum tipo de problema sexual, lubrificante recomendo sempre. É divertido, pode ser divertido, pode ser encarado com o casal, usar à vontade, usar com brinquedos sexuais também sempre. Usar um sexo anal, obviamente, mas começar a usar, experimentar. Não ver isto como um problema que temos. E em relação aqui ao sexo penetrativo, que às vezes já há esta ideia que só quando há sexo penetrativo é que conta e que até chamamos preliminares ao que ainda não é sexo, não é? Falem-me sobre isto, que eu quero deixar de ouvir as pessoas a falarem preliminares e eu estou muito ansiosa que isto aconteça. Eu acho que o sexo não é um ato único, não é? Habitualmente as pessoas ligam muito ao sexo penetrativo como ao culminar, quase como se tivessem uma checklist dos preliminares que vão acontecendo, mas depois o último tem que ser o sexo penetrativo. Isto diz respeito a um guião sexual que as pessoas criam ao longo da sua vida, baseado também em experiências, na parte psicossocial, mas é importante dizer que se nós estamos a excluir toda a gente que tem relações sexuais e que não tem sexo penetrativo, estamos a empobrecer o conceito de sexualidade. Os preliminares, a própria palavra remete para alguma coisa que vai acontecer a seguir. E na verdade há muita gente que tem contacto genital com genital, masturbação e sexo oral, e isso já é ter relações sexuais. Tudo é sexo, exatamente. Preliminares devia ser a tudo o que nós chamamos antes de chegarmos à intimidade com o nosso parceiro. Portanto, o toque, o resto a carícia, do dia, o beijo, o cuidado, o abraço, da disponibilidade emocional, uma massagem, isso são preliminares. A forma como falamos um com o outro, uma mensagem especial que mandamos um ao outro, isso são preliminares. Preparar para. Fazer com que haja disposição para também, não é? Exatamente, Exato. mas a partir do momento em que nos envolvemos fisicamente, e já é tudo considerado e já sexo. é intimidade sexual. Até porque, se formos a falar aqui no risco de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, não é preciso haver penetração. É verdade. Este contacto... De todo. É Aliás, verdade. quando aparecem pessoas em consulta a pedir para fazer o rastreio de doenças sexualmente transmissíveis, a primeira pergunta que nós temos que fazer é que tipo de práticas tem? Faz sexo oral, sexo anal, sexo penetrativo, pênis, vagina, como é que é? Porque nós vamos testar e exatamente nos sítios onde a pessoa teve relações, ou seja, podemos fazer esfregaços na boca, faringe, de uretrais, anais. portanto... Que não dói, pessoal, ok? Não dói. Não fiquem já com medo. Mas isso é fundamental, Sim. não é? Porque se limitarmos só ao uso do contraceptivo barreira, do preservativo ao sexo penetrativo, estamos a ficar muito mais vulneráveis para a propagação de infecções sexualmente transmissíveis pelo sexo oral, pela masturbação, pela troca de qualquer fluido na intimidade sexual. E aqui, em termos de comunicação sexual, acho que, regra geral, os casais, as pessoas têm muita dificuldade em falar de sexo umas com as outras, não é? E mesmo em casal não se fala muito sobre sexualidade. E há aqui esta ideia de que se eu tenho que explicar a outra pessoa o que é que gosto a nível sexual, é porque as coisas não estão a correr bem. Contem-me. Tanta coisa para dizer. Há sempre uma ideia muito romantizada de que se eu tenho que dizer ao meu parceiro aquilo que gosto a nível sexual é porque a nossa química não está boa o suficiente, ou porque não nos conhecemos o suficiente. Sim, às vezes as pessoas na consulta dizem, pronto, se calhar nós não temos mesmo química sexual. E eu, mas isso trabalha-se, não é? Ou nós já estamos juntos há tanto tempo, não é? Exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Quanto mais química há, mais à vontade estamos para falar um com o outro sobre aquilo que gostamos sexualmente. Portanto, é isso que eu gosto de reforçar. A química está aí, a intimidade está aí. Quanto mais falarmos daquilo que gostamos, melhor vai ser a nossa vida sexual, mais prazer vamos ter na relação. A Esther Perel diz uma coisa muito interessante, que é: o erotismo precisa mais de curiosidade do que telepatia. Pois. Mais importante do que termos um parceiro que quer adivinhar aquilo que nós queremos ou aquilo que nós gostamos é ter alguém disponível para conhecer connosco, não é? Claro, mas sabes, isso é interessante porque até podes
estar numa relação e teres uma pessoa curiosa que até diz, olha, o que é que tu gostas? Diz-me o que é que tu gostas para eu fazer. Só que às vezes do outro lado a pessoa não sabe. Porque também não há muito Mas essa exploração do guião sexual também é fundamental para os relacionamentos, não é? Pois. Claro, antes de ser capaz de dizermos ao outro o que é que gostamos, temos que saber o que é que nós gostamos. Obviamente, e para isso temos que explorar, conhecer o nosso corpo, perceber aquilo que nos dá mais prazer ou não. Mas vocês vão vendo pessoas que ficam ofendidas quando recebem indicações durante as relações sexuais? Vão vendo na prática clínica? É isso que eu estou a perguntar. Não creio. Eu acho que ainda é muito frequente, sobretudo, o objetivo não é durante o acto sexual, pá, não gosto nada disso. Ok, se não tivermos a gostar... Mas aquela coisa de dizer, olha, com menos pressão, estás a fazer muito rápido, e há pessoas que desistem logo. Ok, então estou a fazer mal, pronto, esquece. Acho que isso depende de caso a caso, depende do vínculo da relação também. Da forma como se fala, não é? Quer dizer... O que tu estás a dizer é que normalmente quando alguém é criticado, depois acaba por se isolar. Não é criticado, é quando alguém, às vezes, vamos pôr as coisas assim, uma mulher que diz ao homem, olha, está muito rápido, estás a fazer com muita força. Do outro lado, há muito pouca tolerância a estas instruções, a estas que nós chamamos de sinalizações, e entende-se isto como um insulto. Ok, então estou a fazer mal, em vez de haver a curiosidade, ok, então como é que tu gostas? E porquê é que achas que isso acontece? Porque estamos a desafiar a masculinidade daquela pessoa, não é? Okay. Normalmente é isso. Aquilo que está aconselhado é, ok, durante a relação sexual ir dando alguma sinalização, é dizer este tipo de coisas, mas quando é preciso ter uma conversa mais importante, olha, de género, quando tu me fazes isto assim, nem sequer me sabe bem, não se deve ter durante as relações sexuais. Porque, claro, mas antes ou depois, não é? Não ser a quente, não é? Quem costuma comunicar muito em relação a guiões sexuais são os casais homossexuais, porque entendem-se numa forma de o que é que queres, o que é que gostas, como é que queres que aconteça, mais do que os casais heterossexuais. Mas é. Por isso é que a disparidade de orgasmos é menor em casais homossexuais. Outro mito. Se a pessoa tem parceiro e está feliz no seu relacionamento, não há necessidade de se masturbar. É uma história frequente, eu não sei se vocês também já tiveram essa prática na consulta, da pessoa dizer que encontrou o parceiro ou a parceira a masturbar-se e que isso criou ali algum constrangimento e até uma sensação de traição ou de culpa até. Ele está a fazer isso porque não tem interesse em mim, ou está a fazer isso porque tem mais desejo do que eu, mais excitação do que eu. E as pessoas levam esse comportamento um bocadinho a peito, não é? Quase como se estivesse a desafiar a relação, quase como uma traição. Mas a verdade é que o facto das pessoas terem uma vida sexual partilhada também podem ter uma vida sexual individual, não é? A exploração, o autoconhecimento do corpo e mesmo para efeitos de relaxamento e de Sim, prazer. As pessoas masturbam-se por imensos motivos. Exatamente. Não é? Acho que é preciso comunicar em casal quando isso acontece e perceber o que é que está a acontecer sem julgamentos e sem uma sensação de culpabilidade. Acho que se esse casal comunicasse melhor, se calhar não havia aqui problemas, não é? Não havia, se eu soubesse que o meu parceiro se masturba habitualmente, não teria problema com isso. Agora, se eu sentir que a nossa relação não está bem, que há algum problema na nossa vida sexual e encontro o meu parceiro a masturbar-se, se calhar isso vai desencadear uma discussão. Claro. Vocês veem ainda muitos mitos em relação à masturbação, sobretudo da parte das mulheres? Sim. Bastantes. Sim, bastantes. Mulheres que não se masturbam e que nunca se viram, se calhar, ao espelho, não conhecem a sua anatomia, não conhecem a sua vulva. Porque é isso que foram ensinadas, não é? Não mexer, não olhar. Atenção, não mexer, é feio, não é suposto gostares disso, não é suposto tocares, portanto... E agora desconstruir isso é muito difícil, não é? Sim, e o trabalho, muitas mulheres não sabem como se masturbar, mas o trabalho às vezes passa mesmo por olharem só olharem para a vulva, até pegarem num espelho, olharem para ficarem mais confortáveis com aquilo que veem e com aquilo que têm. Depois há muita gente que não gosta da sua anatomia da vulva também, que acha que tem um problema, sendo que todas as vulvas são diferentes. São todas diferentes, não é? Mas a masturbação, aquilo que eu vou vendo é muita culpa associada à masturbação das mulheres, muita culpa associada e muita aquela coisa do porque eu quando me tento masturbar estou a pensar na tia-avó que não se já conseguem faleceu. Abstrair, não é? Na tia-avó que já faleceu e que ia ficar muito desiludida comigo por eu estar a fazer isto. Ou então outras pessoas que... Uma percepção que é um comportamento inadequado, não é? Pois, exato. Ou então... E quase que vão ter uma punição a seguir, não é?
Se crescemos com a ideia de que não se deve mexer, que aquilo é errado, isso depois continua. Mas ou então já vão tão pessimistas para a masturbação que dizem, pá, depois chega ali a um ponto em que bloqueio, não consigo. Bloqueia, não consegue ter um orgasmo porque já desiste, pronto. E depois é uma pena. É porque ter um orgasmo é saudável. Eu diria que sim. Sim, e também se vê muitas vezes em consulta, por acaso, acho que é uma realidade, mulheres que não se masturbam e que deixam e que dizem mesmo, ele é que sabe, ele é que me sabe tocar, ele é que sabe que eu gosto. Ok, se tivesse que tocar a si própria, saberia? Não, eu não me vou tocar a mim própria, deixo que o meu parceiro tome as rédeas dessa situação, o que não faz muito sentido, não é? Porque é o nosso corpo. Ou a história do não, eu não preciso disso, estou nesta relação, já não preciso. Pois é. E em relação a brinquedos sexuais, também há muitos mitos em relação aos brinquedos, não é? É bastante. O que é que gostariam de esclarecer aqui em relação aos brinquedos? É assim, os brinquedos é tecnologia, não é? Quer dizer, é high-tech, porque é algo que veio para nos ajudar, não é? É como irreal. quase toda a tecnologia, não é? Exatamente, é irreal achar que um brinquedo veio para substituir alguém. E há muito esta ideia de, quer dizer, ok, aquilo atinge vibrações tão altas que nenhum ser humano consegue mimetizar, não é? Ok, aquilo é uma ferramenta, é um brinquedo para nos ajudar a ter mais prazer aos dois membros do casal, não é? Só uma coisa para acrescentar, não para substituir. Exatamente, mas é muito difícil acrescentar. Tanto a mulher como o homem são resistentes a introduzir brinquedos, mas depois de introduzir ficam muito satisfeitos. Portanto, sim, depois às vezes o brinquedo já se torna imprescindível para que alguém consiga ter um orgasmo, porque de facto aquilo, como estavas a dizer, Inês, é difícil de mimetizar, porque atinge vibrações e velocidades que na prática não se consegue reproduzir, mas ninguém fica viciado em brinquedos, certo? Certo. Não. Porque aqui o vício tem aquela questão de quando deixamos de conseguir ter, quando nos afastamos da prática, tens aqui fisiologicamente, fisicamente, uma reação do corpo. E aqui, tanto com a pornografia, que podemos falar disso também, como com os brinquedos, não existe. Portanto, podes ter um consumo abusivo, podes ter uma preferência, mas ninguém fica viciado nestas coisas. E clinicamente podem ser muito úteis para tratar várias disfunções sexuais. Exato. Atenção. Sim. Como a dificuldade em atingir o orgasmo das mulheres. Mas mesmo no caso de mulheres menopausa, com atrofia vaginal, podem ser ferramentas que nós usamos bastante na consulta clínica. E podem ser muito úteis. E que também é importante dizer que hoje em dia as pessoas já não precisam de ir a uma sex shop para comprar um brinquedo sexual, certo? Podem fazer online. Online, supermercados. Farmácias. Sim, não vamos aqui falar de... Não. Farmácias e para farmácias. Mas sim, exato. Mas é isso, e online. Portanto, o que eu acho muito bom porque começa a associar mais os brinquedos sexuais a uma questão de saúde, não é? Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar, por isso acho isso muito importante. Outro mito, que o sexo deve ser espontâneo. E que se não for espontâneo é porque alguma coisa não está bem. Isto é outra ideia de romantismo, não é? Perpetuada também por séries, filmes, por livros de romance. O sexo, quer dizer, nós planeamos tudo na nossa vida, não é? Planeamos trabalho, férias, para cultivar as nossas amizades, as nossas relações, mas depois estamos à espera que a nossa sexualidade sobreviva à espontaneidade, não é? É difícil, é um desafio. Eu acho que é muito interessante nós pensarmos no desejo não só como sendo espontâneo, mas também como sendo responsivo. E muitas vezes as pessoas até podem iniciar a intimidade sexual sem estar com muita vontade e depois, durante essa intimidade, atingirem um desejo responsivo por vários motivos e aí entrarem realmente em excitação e terem uma relação com mais prazer. Por isso, há muitos casais que já não têm, que por obrigação têm um coito programado por vários motivos, e não é por isso que é menos prazeroso ou que é menos satisfatório. Eu dou o exemplo de quando se está a tentar engravidar, não é? Que as pessoas sabem que é naquela altura que é mais provável de engravidarem, e as coisas não são piores por terem sido programadas. Claro. E acho que é abrir espaço na agenda e mostrar disponibilidade. E assim como para outros eventos há a antecipação daquilo que vai acontecer, para o sexo programado também vai haver. Toda a gente tem vidas ocupadas, não é? Andamos todos a mil, e se programamos e jantar fora com os nossos melhores amigos, com a nossa família, porque é que não podemos programar uma noite de intimidade a dois, não é? Sim. Pode ou não resultar numa relação sexual, mas por que não?
Porque não? Mas as pessoas não conseguem ver isto. E dizem mesmo, não, porque sim, se for programado não é a mesma coisa, não me sabe bem. Experimentem. Isso acontece também quando as pessoas fazem medicação, não é? Por exemplo, quando há casos de disfunção erétil, que têm que fazer medicação, tem que haver uma espécie de sexo programado, ou pelo menos tem que acontecer nas horas seguintes. Mas também não tem, que é o que eu costumo dizer. Olha, se também tomar um comprimido e não fizer nada, pronto, só desperdiça um comprimido, mas não faz mal à saúde. Mas muitas vezes quando nós estamos a explicar este conceito de livre demanda, não é? Da altura que tem que se usar, há esta sensação que se depois a minha parceira ou o meu parceiro não quiser nessa altura, não é? Sim, mas como é que nós devemos olhar para isto de, ok, se não é espontâneo, se vai ser uma coisa programada, que é o que faz sentido, concordo, nos dias de hoje. Que motivação então? Porque as pessoas têm que perceber que vão começar a ter uma relação sexual sem estarem com desejo. Como é que se explica isto? O objetivo é ter memórias boas, não é? Uhum. O objetivo é ter sexo prazeroso e que gostemos, que nos divertamos, para depois querer voltar a repetir. Portanto, se nós tivermos dor na relação, claro, não vou ansiar voltar a havendo dor, não se deve por recomendar programar o sexo, não é? Deve-se tratar a dor Claro. primeiro e depois. Eu acho que não vale a pena também estarmos neste. O sexo que é espontâneo é só o penetrativo, então aqui volta ao outro mito, não é? Não, qualquer intimidade sexual pode ser prazerosa e já tem saldo positivo, não é? Exatamente. Portanto. Muito bem. Outro mito que eu tenho aqui é que as práticas sexuais, outro mito não, as práticas sexuais não dizem nada sobre a orientação sexual de cada um. Por exemplo, um homem que gosta de estimulação anal não é homossexual. Certo, isto nós vemos muito, não é? É verdade. Há esta ideia muito para os homens, não é? A verdade é que anatomicamente nós sabemos que um homem, a estimulação anal é prazerosa, prazerosa em muitos homens, não é? A estimulação da próstata pode levar ao orgasmo em muitos homens. Isto não tem nada a ver com a orientação sexual de uma pessoa, não é? A orientação sexual diz respeito à pessoa por quem nós sentimos atração física, emocional, romântica, sexual. Isto é a orientação sexual. As práticas sexuais que eu tenho são aquilo que eu gosto de fazer e que gosto que me façam a mim. Claro. Portanto, isto não tem nada a ver com a minha orientação. Só que nós temos, os homens têm este muito peso, não é? Um homem heterossexual tem que ter uma certa performance, tem que penetrar e tem que ser o dominador e, portanto, um homem heterossexual que gosta de estimulação anal parece que fica numa situação mais vulnerável. Mas que está errada, que é um mito. São zonas erógenas e não diz nada sobre a nossa orientação, não é? Há pessoas lésbicas que também gostam de sexo penetrativo, claro. há pessoas bissexuais que estão em relações monogâmicas. Há pessoas homossexuais que não gostam de sexo anal, não é? Tal e qual. Pois. Mas eu acho que isto tão cedo não se vai desconstruir. Certo. E muitas vezes em encontros sexuais, se uma pessoa começa a estimular o ânus do homem, ele fica ofendido. Isso vê-se muito. Medicamentos como o Viagra fazem mal ao coração. Agora vão aqui as médicas falar. Contem-me, porque isto é assim, eu tenho sempre que desconstruir isto na consulta. É verdade, sempre. É verdade. Isso me acontece alguma coisa ao coração. Contem-me. Bom, eu acho que o Viagra não faz mal ao coração, não é tóxico para o coração, não é? O Viagra surge em resposta a uma disfunção erétil e muitas vezes a disfunção erétil acontece depois de uma doença cardiovascular ou metabólica que já está estabelecida, não é? Mas é importante dizer que uma pessoa que tenha um seguimento, uma vigilância no seu médico de família e que tenha a sua doença estabilizada pode realmente fazer este medicamento ou outros com segurança e que não vai daí vir um evento cardiovascular por causa disto. Eu gosto de dizer aos meus doentes que o Viagra apareceu para tratar problemas do coração. Exatamente. E depois descobriu-se esta vantagem de ajudar nas direções. E agora só é usado com esse intuito. Mas a contraindicação mais importante para se usar Viagra é quando as pessoas fazem um medicamento que se chama nitratos. E quem faz esta medicação são pessoas que têm problemas graves do coração. Mas está contraindicado fazer os dois ao mesmo tempo porque eles têm a mesma função. E quem os toma ao mesmo tempo pode ter uma hipotensão muito grave. A tensão pode baixar muito e a pessoa ficar muito desconfortável, pode ser perigoso. É por aqui que vem a contraindicação. Porque, na verdade, se a pessoa tiver carta branca para ter relações sexuais, em princípio não terá
nenhum problema em fazer Viagra ou outra medicação de género. Sim, as pessoas têm que perceber que quem está a prescrever estes medicamentos, primeiro, sabe minimamente o que é que está a fazer, mas existe uma estratificação de risco. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que nós temos que... E por isso é que é tão perigoso as pessoas comprarem estes medicamentos nos mercados paralelos, não é? Mas agora é de venda livre, Pois. É distribuído sem receita médica nas farmácias. Pronto. É mediante um pequeno questionário, mas claro que é muito mais vantajoso ter uma consulta médica, porque muitas vezes a disfunção erétil está a acontecer porque há uma... Certo, o importante é perceber a causa que está por trás da disfunção erétil, claro. Que às vezes podemos tratá-la. O que se vai vendo é, as farmácias até aqui facilitavam, ou seja, era preciso uma primeira prescrição, quase para dar a autorização. Para diminuir o estigma também. E a partir daí as pessoas poderiam comprar. Mas a avaliação médica é muito importante porque aí nós escolhemos a história clínica, não é? E percebemos que doenças é que a pessoa tem ou teve, que medicação é que toma e mediante isso depois fazemos uma classificação do risco cardiovascular. Que risco cardiovascular é que esta pessoa tem? De ter um determinado evento de ter um problema cardíaco. E só as pessoas que têm alto risco de ter um problema cardíaco é que não podem mesmo fazer estes medicamentos. Só que esse é um número muito restrito de condições. Mas são pessoas que têm um grande impacto na sua vida, não conseguem subir um lance de escadas. Sim, são insuficiências cardíacas muito avançadas, são pessoas que tiveram um infarto há menos de 2 semanas e que não está controlado. Uma doença cardíaca instável. Uma angina instável, uma arritmia que não está controlada. Portanto, são um grupo muito específico. O que me acontece é ter pessoas que tiveram um infarto nos anos 90 e que alguém lhes disse que não podem fazer Viagra ou semelhantes, não é? Os inibidores da fosfodiesterase 5 por causa desta questão do coração. Não, vamos avaliar, vamos estratificar, ver em que risco é que se inclui e só os de alto risco é que não poderão fazer. Portanto, mais tranquilidade em relação a isto. Há outro dado também muito interessante quando se fala desta medicação, é que assim que está estabelecida a disfunção erétil, estes medicamentos aumentam a vasodilatação peniana e aumentam a probabilidade de ter uma rigidez peniana satisfatória, e quanto mais cedo se começa a fazer este tratamento, melhor é a longo prazo para estes doentes. Portanto, deixamos também aqui cair que a ereção tem um componente vascular muito importante e que o facto de uma pessoa não conseguir ter uma ereção não significa que não esteja com desejo pela outra, certo? Exatamente. Porque isso às vezes também é um mito que persiste, ou seja, o nosso corpo nem sempre responde da forma como nós queríamos que ele estivesse a responder. E está tudo bem com isso, temos é que ir ver se temos algum problema de saúde. Por muitos motivos, não é? O stress, o trabalho, algum tipo de conflito, a medicação. Portanto, não diz nada sobre se gostamos ou não gostamos daquela pessoa. Não diz nada sobre o vínculo na relação. Em relação a isso. A pornografia é prejudicial nos relacionamentos. O que é que me tem a dizer sobre a pornografia? Depende. Exato, depende. Não é um tema assim tão fácil de responder. Sim, a pornografia tem coisas boas e coisas más. Obviamente, se houver um consumo excessivo de pornografia que comece de alguma forma a afetar a nossa qualidade de vida, ou que se usamos a pornografia para substituir a intimidade com o nosso parceiro, pronto, isso pode ser problemático, mas tem muitos benefícios. Conta-me, Inês. Pode ser usado em casal para aumentar o desejo. Há muito esta ideia, quando eu falo em consulta às mulheres para verem pornografia, há muito esta ideia, doutora, odeio aquilo, é tudo horrível. A verdade é que existem várias plataformas diferentes, não é? Que a maioria das pessoas, se calhar, não conhece, mas há plataformas... Não te pagaram? Não. Porque os da Erika Lust, mas a Erika Lust é assim, a realizadora mais conhecida, não é? Que faz o que se chama uma pornografia ética, que os atores são pagos e tem a pornografia mais direcionada para as mulheres, que são assim mais romantizadas, mais realistas. Exatamente. Exatamente, e pode ser uma arma terapêutica excelente para aumentar o desejo, não é? Um casal que vê pornografia em conjunto pode até, nesse encontro especial que programou, ver pornografia juntos, porque não? E ver se aquilo se desenrola em algo mais. É um estímulo visual, não é? E que pode levar ao desejo, o tal desejo responsivo, não é? Nesses casos eu acho que o importante da pornografia, na pornografia ou quando consumimos algum conteúdo erótico, é que não há regras. O importante é nós consumirmos alguma coisa que gostemos, porque... Estavas a dizer que tens uma lista, eu também tenho uma lista, mas eu explico às pessoas, é assim, algumas coisas aqui provavelmente não vai gostar nada. Não fazem sentido para certas pessoas. Isto é muito pessoal, portanto está ali uma lista para vários gostos, mas o que é importante é que as pessoas consumam conteúdo que a elas faça interessa. Sentido. Claro. Sim.
Mas realmente se o uso for compulsivo e criar angústia, sofrimento nessa pessoa, ou se for uma prática em segredo, não é? Escondida e que causa tem algum impacto tipo de no culpa, relacionamento, no dia a dia, aí é preciso fazer uma consulta médica, sem dúvida. Último mito: a idade mata a sexualidade. O que é a idade faz à sexualidade? Faz muita coisa. Para o bem ou para o mal. É uma adaptação, não é? O que é que acontece em termos de resposta sexual, tanto nos homens como nas mulheres? A idade é um fator de risco, não é? Para disfunções sexuais. O que é que acontece? Claro, a idade é um fator de risco para vários problemas de saúde, não é? Portanto, a saúde sexual é um deles, não é? E nós sabemos que a mulher, sobretudo na menopausa, não é? Passa por várias alterações e parece... Na verdade, o que parece haver alguma diminuição do desejo, alguma diminuição da excitação, mas a verdade é que o stress associado aos problemas sexuais também diminui com a idade. E, portanto, não há mais diagnósticos de disfunções sexuais. Mas o que eu gosto muito de dizer em consulta é que casais que continuam a ter relações sexuais quando são mais velhos, são casais que priorizaram sempre a sua vida sexual. E, portanto, isto é que é importante, haver comunicação e decidir que tipo de casal é que querem ser e o que é que a vida sexual significa para eles. É porque uma pessoa pode ter, pode e deve ter relações até a idade que quiser. Enquanto puder, não é? Quiser. E as relações mais longas, o vínculo é, como tu dizes, é progressivo e as pessoas vão se adaptando àquilo que está a acontecer. O prazer, o corpo muda, as hormonas mudam, mas não quer dizer que as experiências sejam menos prazerosas ou menos satisfatórias. Até há quem diga que há menos pressão no relacionamento. Exatamente. E por isso as pessoas vivem a sexualidade de uma forma mais livre, mais libertadora e sem tanta pressão de atingir o orgasmo. Ou os filhos já saíram de casa, portanto têm mais outra privacidade. Outra privacidade, mais oportunidade. A reforma também traz mais tempo, mais oportunidade para terem relações sexuais. Mas a menopausa, estavam a falar, a menopausa traz aqui mais segura, certo? Eu acho que a questão é, se há algum problema sexual, então tem que se procurar ajuda para tratar esse problema sexual, porque nós conseguimos tratar imensa coisa, não é? E, portanto, isso é que é importante. Se houver queixas de secura, de dor, isso pode ser tratado para a pessoa continuar a ter uma vida sexual prazerosa. Isso é o que é mais importante. E isso pode não acontecer em todas as mulheres a passar pela menopausa. Há umas que têm mais sintomas que outras, há umas que têm mais secura do que outras. Acho que não é uma regra igual para todas. O mais importante é elas terem disponibilidade também para falar com o seu médico sobre este assunto. E aqui os médicos de família têm uma posição essencial, porque nós fazemos uma medicina centrada na pessoa, damos cuidados de saúde ao longo dos vários ciclos de vida. Vocês falaram aqui na menopausa, mas, por exemplo, uma mãe, uma recém-mamã que está a amamentar, também muitas vezes se queixa de dor genitopélvica, de secura vaginal, e não tem nada a ver com a idade, não é? Estamos a falar de mulheres jovens já com esses problemas. E o facto de nós fazermos esse rastreio nas nossas consultas é fundamental, porque muitas vezes não é um sintoma que vai ser partilhado pelo doente, mas tem que ser uma queixa que nós exploramos ativamente. Nessa consulta eles até podem não querer partilhar, mas sabem que têm uma porta aberta para falar disso no futuro. E um homem que com a idade, que a partir de determinada idade começa a perder a ereção, aquilo que vejo é rendem-se às evidências, sim, não é? Sim, desistem. Pronto, eu também agora com esta idade... também já não consigo. Mas o que é que vocês aconselham? Que vá procurar ajuda também? Que peça uma consulta? Ou seja, ou que pela idade realmente agora também... Depende um pouco, não é? Se isto causa angústia ou não à pessoa, não é? Certo, porque... assim, a disfunção erétil é preciso estar atento, porque pode ser um marcador de doença cardiovascular. Claro. Portanto, queixas de disfunção erétil são sempre para ser avaliadas, médico de família primeiro, que vai fazer os exames necessários para ver de facto o que é que está a passar e depois, se for necessário, referenciar. Portanto, eu diria que sim, sempre consulta. E em princípio, uma pessoa pode e deve falar sempre com o médico de família sobre estes problemas. Aqui o que acontece muitas vezes é nesta fase em que realmente se instala a disfunção erétil, na parte da parceira também se instala a menopausa, e temos aqui duas condições em que as pessoas estão muito menos disponíveis para ter relações sexuais. Uma porque não consegue e é aquele guião rígido que só o sexo penetrativo é que interessa, e a outra porque tem dor ou secura vaginal e diz, olha, se o meu marido até não tem vontade, eu por mim também estou bem, não é?
Portanto, juntam-se as duas coisas, e aqui é numa fase até que os casais poderiam ter mais privacidade para explorar outros guiões sexuais, acabam por depois não se relacionar. Mas o médico de família está numa posição privilegiada para Neste avaliar contexto, esse sim. tipo de casal. Sim. Não é? Claro. Então, já fomos falando aqui de algumas coisas, mas para terminar, digam-me, quando é que uma pessoa deve pedir uma consulta de sexologia ou falar dos seus problemas sexuais com o médico de família? Mas neste caso mesmo, marcar uma consulta de sexologia. Quando há sintomas sexuais que realmente causem impacto na vida dessa pessoa, causem impacto no relacionamento e causem uma angústia persistente por mais de 6 meses, devem procurar ajuda com o seu médico de família ou procurar uma ajuda numa consulta de sexologia. Mas eu falo por todos os colegas que conheço da medicina geral e familiar, nós estamos mais do que capacitados para fazer a exploração dos sintomas sexuais e entender daí se vem uma disfunção sexual ou não. Sim, isso é necessário referenciar. Claro. Pois, e esta questão que estavas a falar, Beatriz, da angústia pessoal é muito importante, porque na verdade, se nós temos um casal que tem dor, um casal heterossexual em que ela tem dor com a penetração, mas isto a eles não lhes incomoda nada, porque Exatamente. até já adaptaram o guião sexual, têm os dois muita satisfação sexual sem atividades penetrativas, não temos aqui um problema para tratar. Ora bem. Quando vier a ser um problema, se chegar a ser um problema, cá estaremos, mas só se isto tiver impacto, se causar angústia, é que há uma intervenção a fazer, porque caso contrário, se não houver interesse da própria pessoa, que é isso que nós vemos, nós ao tratar os problemas sexuais, uma coisa que avaliamos é a motivação da pessoa para os tratar. Já percebemos que se a pessoa não está muito motivada, à partida as coisas não vão correr muito bem, portanto aqui esta questão da angústia e do impacto na sexualidade e no relacionamento é muito importante também. Muito obrigada às duas pela vossa participação aqui, pela vossa desconstrução dos mitos. E assim terminamos mais um episódio. Já sabe, pode ouvir-nos no Expresso, na SIC e na SIC Notícias ou em qualquer plataforma de podcast onde pode subscrever e deixar comentários com dúvidas e sugestões. Por aqui, o prazer foi todo meu, mas agora também é seu. Este episódio teve sonoplastia de Salomé Rita e fotografia de Nuno Fox. A coordenação é de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Mafalda Cruz e volto na próxima semana com todo o prazer. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.